O livro que mais me mexeu foi chamado O Chamado dos Upanishads, de Rohit Mehta. Quando eu li esse livro, assim, eu falei assim, eu vou abandonar essa minha vida, no mundo capitalista aqui, vou viver como um monge. Eu nunca pensei em virar monge, né? Uhum, Mas eu pensei em viver essa experiência dentro de um monastério, lendo o livro Autobiografia de um Yogi, de Yogananda, né? Daí uhum, você vê todas aquelas viagens, as histórias que ele conta dos mestres, lendo livros até mesmo do professor Hermógenes, né? Ele contando um pouco de algumas experiências dele com o Sai Baba e tudo mais. O meu coração disse assim: é lá que você tem que uhum, continuar os seus estudos, os seus aprendizados. Por sorte ou pelo destino, como eu disse, né? O destino me fez trabalhar tanto que eu consegui guardar dinheiro. Eu falei, quer saber de uma coisa? Meus pais estavam com saúde, meus irmãos também com saúde, todos bem, economicamente, financeiramente, estava todo mundo bem na família. uhum, Eu estava com dinheiro guardado, falei, quer saber de uma coisa? Eu estou juntando as minhas coisas e vou para a Índia. A princípio, quando eu fui para a Índia, eu fui com a intenção de estudar medicina ayurvédica, né? Como sou uhum, dentista, medicina ayurvédica, falei, legal, então eu vou dar continuidade. Por sorte ou por azar, eu cheguei em julho na Índia, né? Julho ou junho, eu cheguei na Índia. E o ano letivo começava em janeiro. sim, Então, eu tive que, naturalmente, esperar um período. E a faculdade são 5 anos. Eu tive que esperar, naturalmente, 6 meses antes de entrar na faculdade em si. Eu já tinha até conseguido a admissão na faculdade, né? uhum, É, Aí eu tô lá vivenciando tudo isso, recebendo abraços, vivendo. Eu fui 2005, em 2004 para 2005, em dezembro, a gente teve o tsunami, né? A gente estava conversando um pouquinho das chuvas, né? Então teve o uhum, tsunami. Então eu fui um período pós-tsunami, onde ainda tinha bastante trabalhos voluntários relacionados ao tsunami, né? Distribuição uhum, de comida, muita coisa naquela região foi destruída. Então, construção de casas. Então, a gente tinha. Muita gente estava lá por causa da questão do tsunami. uhum, O monastério foi atingido pelo tsunami também, não tão grave, mas também foi atingido. Uma curiosidade: na Índia, apesar da gente morar ali de frente para o mar, as pessoas não sabem nadar. O mar não é como a gente usa aqui assim para se divertir, para tomar banho. O mar não serve para isso lá. O mar é como para pesca, para trabalho, mas as pessoas não sabem nadar mesmo morando de frente para o mar. Então, uhum, algumas pessoas naquela região morreram. Então, nesse momento, quando eu cheguei ali na Índia, a gente tinha essas atividades e tudo mais. Então, tinha um sentimento de todas as pessoas estarem unidas ali. uhum, Com 2 meses, eu parei e pensei e falei assim, cara, por que que você quer ter uma nova profissão? Você já é dentista, você já ajuda as pessoas. Para que que você vai fazer outra faculdade? Você veio para se curar, né? interessante isso. Então eu abandonei esse desejo de estudar medicina ayurvédica e fui me tratar. Aqui no Brasil, eu lembro quando a minha professora falou assim: "Ó, você tem que meditar todo dia". Mas ela falava isso na aula, assim, assim, eu pensava comigo assim: "Cara, eu vou meditar todo dia". Só que eu não sabia, ela fazia meditações guiadas, né. Uhum, Nessa época, acho que não tinha nem celular direito, tinha os celulares não faziam tudo o que fazem hoje, né. sim, Então, pra você conseguir uma meditação guiada, acho que o YouTube naquela época nem existia. Então, era bastante difícil, sabe. Então, no monastério, é um monastério hindu, então ele tem práticas, pouco diferentes.
A gente acordava mais ou menos 4h30, 5 horas da manhã a gente tinha cantos, que chamam os 1000 nomes da Mãe Divina. A gente vai repetindo 1000 mantras, leva mais ou menos um período de uns 40 minutos, não, 45, 50 minutos, e a gente tem uns 10 minutos de canto. Aí tem um canto lindo, assim, que a gente finaliza aí para subir o ânimo. Aí a gente tomava um café da manhã, o café da manhã era só um chá, e aí tinha um intervalo, porque o café mesmo era servido às 7h30, 8 horas. Aí a gente toma um café, que era sopa de arroz com uma concha de legumes, e aí a gente ia trabalhar. Trabalhava, almoço, arroz com 2 conchas de legumes. Trabalhava. No final do dia tinha o canto dos 1000 nomes de novo. Esse segundo canto dos 1000 nomes eu geralmente não participava. Aí tinha cantos, né, cantos gerais, músicas, né, devocionais, e aí a gente encerrava o dia. Entre esses períodos, você poderia estudar, você poderia fazer práticas pessoais de meditação, eles têm aula de meditação lá. Então, ali depois dos cantos dos 1000 nomes de manhã cedo, você voltava para o quarto, tomava um copo de leite, né? Eu meditava, fazia yoga, lavava roupa, fazia as suas coisas básicas ali, assim. E durante o dia, muito trabalho. Então, a experiência da meditação, apenas meditação em si, não era como a gente imagina só sentado, né? Tinha com cantos em movimento, tinha música, tinha trabalho, tinha o seu yoga, tinha a sua prática pessoal. Uma vez por semana eu fazia silêncio e fazia jejum, né? Fazia jejum de 24 horas e silêncio de 24 horas também a gente fazia. Então eu fiz eu fiz 3 anos, porque depois eu comecei a ser voluntário numa faculdade como dentista, comecei a trabalhar como dentista voluntário em diferentes lugares, dentro da instituição. Então, daí eu não conseguia fazer mais o meu dia de silêncio e o meu dia de jejum. Então, eu deixei de fazer durante um período. Mas aí a gente tinha essas práticas que a gente chamava de meditativas, e além do mantra, né? A gente repetia muito, muito, muito mantra. Era uma forma, no dia, assim, para você não perder tanto o foco, deixar a mente devagar tanto assim, tinha bastante repetição de mantras. É diferente a ideia de meditação que nós temos aqui no Brasil, no Ocidente, com relação ao que se pratica na Índia, no Oriente, é isso? Forma de entregar a meditação é diferente? Então, por exemplo, se a gente fosse falar no monastério budista, que eu passei por alguns monastérios, você tem os retiros, né? Os retiros de meditação variam de tempos, né? Você pode ter retiros de 2 dias, 1 dia, 3 dias, 10 dias, 21. Os tibetanos, eles seguem mais, né? Que daí vai para 3 meses, 3 anos. Caramba. A gente fazia um retiro de meditação de 3 anos. São 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias. Então, acho que eu conheça o período meditativo de retiro seria o mais longo, assim, que eu conheço. Mas aí você tem essa diferença também entre tradições, né? Então, tem algumas tradições que você faz essa meditação em silêncio mais vezes ao dia. Como eu morava num monastério hindu, eles dizem assim, existem diferentes tipos de yoga, né? Então você tem o yoga do conhecimento, o yoga do trabalho, o yoga do coração. Então você tem o yoga da música. Diferentes pessoas, como a gente começou, né? Diferentes pessoas têm diferentes afinidades e você tem diferentes oportunidades de expressar, digamos, o seu potencial em busca dessa iluminação de diferentes formas. Então a gente morava num monastério que tinha muito trabalho, porque ela dá abraço, né? Então você imagina, chega num dia 5.000, 10.000 pessoas num lugar, é lixo, é comida, é limpeza, é acomodação, assim, é uma estrutura gigante, assim, e precisa de suporte para que isso aconteça. Então os voluntários trabalham muito.
Mas esse trabalho também é interessante porque tem essa sincronicidade das coisas, né? Às vezes você meio que se confunde se você realmente está trabalhando por algo que você precisa fazer ou é algo que está trabalhando dentro de você porque você precisa de algo, sabe? Então, esse trabalho, ele é diferente e ele acaba mexendo muito com você, porque você começa a enfrentar algumas dificuldades internas e no próprio trabalho elas vão solucionando, né? Elas vão Legal. solucionando. Eu tenho uma coisa assim, meio breve. Eu trabalhava como dentista e eu não gostava que as pessoas chegassem atrasadas. Até hoje eu tenho problema com essa questão de chegar atrasado, né? Assim, eu gosto de ser mais pontual e tudo mais, né? E aí eu fui trabalhar lá na Índia, imagina, eu tinha acabado de sair do consultório, caio no monastério, não faço a mínima ideia como que é a vida lá. E eu tive a grande sorte de compartilhar o quarto com um praticante aí de muitos anos, o Vajrananda. Ele já tinha, morando na Índia, ele já tinha 15 anos morando na Índia, né? E eu tive a felicidade de poder conviver com ele e ganhar tantos ensinamentos dele. E a gente Legal. ia trabalhar junto, eu chegava na hora e ele chegava 15 minutos, meia hora atrasado. Né? Pô, eu ficava fervendo. Eu te entendo. Eu ficava fervendo. Eu falei, pô, mas esse cara nunca chega, esse cara aqui que já trabalha tanto, vive tanto tempo na Índia, não consegue chegar na hora, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E parece que aquilo foi criando uma bolha, assim, sabe? Todos os dias, aquela mesma coisa, assim, parece que uma bolha, uma bolha, uma bolha, uma bolha. E aquele negócio lá, assim. E sei lá, um dia, não sei, eu acho que eu aceitei, eu relaxei, e parece que aquela tensão foi assim, ó. Sumiu. Uhum. Daí não fazia mais diferença a hora que ele chegava. Não fazia mais Interessante. diferença, assim. E uma coisa simples, assim, mas mudou, sabe? Mudou. Uhum, Foi algo uhum. que mudou, assim, profundamente dentro de mim. Eu continuo chegando na hora, mas eu não me preocupo se as outras pessoas vão chegar em qual horário, mas É entendeu? Mas antes eu sim. ficava incomodado. E acho que é exatamente isso que eu senti quando eu cheguei lá, né? Você chega aquele cara, né? "Oh, tem o meu consultório, eu conheço as coisas, eu sei como as coisas funcionam, deixa eu fazer esse negócio funcionar aqui." É como não, deixa que eu vou transformar tudo isso aqui, porque eu já sei fazer. Foi um belo período de Sim, desconstrução, né? sim. Foi. E uma nova construção, né?